Olá, meus queridos alunos, uma alegria encontrar vocês mais uma vez. Nós vamos agora para a parte 2 do tema da diversidade de gênero, das diferenças sexuais, das desigualdades. E nessa videoaula nós vamos tratar principalmente da questão da luta das mulheres e a ocupação dentro desse espaço em razão dos movimentos feministas e de toda essa luta pelo protagonismo na luta pela igualdade de gênero. Começamos aí por uma imagem muito bonita, né? Uma animação em que tem ali um sentido de esperança, de útero, de vida, né? De abertura de caminhos, de possibilidades, de transformação, de gerar vida, né? Uma imagem muito bonita que eu começo com ela então a abertura dessa videoaula, em que, como eu disse, nós vamos tratar principalmente da luta e das conquistas das mulheres por esses direitos importantes que nós estamos aqui tratando dentro desse tema da diversidade de gênero. Primeira grande luta, né, e conquista é pela pílula anticoncepcional. Ela revolucionou, né, os costumes e promoveu aí a liberação sexual, afetando as relações afetivas, familiares, as concepções de maternidade, a discussão do tema da mulher ter ou não o direito, né, de escolher se quer ou não ser mãe. Isso sempre foi colocado como uma obrigação. Aliás, né, na própria Bíblia a gente vê como que as mulheres que eram estéreis, que não podiam ter filho, o quanto que elas eram humilhadas, o quanto que elas eram jogadas, né, à tangente social, porque eram tidas como inúteis, né, sem importância, porque não teve a capacidade de dar o filho, de fazer, de trazer o filho e tal. Então, por uma visão muito restrita à ideia da mulher como reprodutora mesmo, né? Então, quando a pílula anticoncepcional surge, ela traz com ela uma série de questões importantes, que vai mexer com os costumes, das relações afetivas, familiares, e sobretudo no direito da mulher de escolher se quer ou não ter filho, né? Isso foi uma grande transformação naquele cenário, né? Nesse cenário aí, principalmente da década de 80, né, que a gente começa a ter esse protagonismo. Os movimentos feministas, né, ganharam as ruas, tiveram intensas mobilizações pelo mundo inteiro, internacionalizaram-se, né, a partir da década de 1975, tiveram as suas conferências mundiais, a reivindicação de políticas públicas voltadas para a mulher, né? Nós vamos ter a partir daí o papel de Simone de Beauvoir, escrevendo o livro, né, O Segundo Sexo, em que ela vai falar de uma série de questões ligadas à saúde da mulher, ao intelectual da mulher. Se descobre, né, o mal sem nome, né, nos Estados Unidos, que era exatamente em razão das mulheres que só ficavam em casa e que desenvolviam o que para nós hoje é claro que é a depressão. Mas naquele cenário não sabia, né, propriamente o que era a depressão, aquela tristeza, aquele embutimento, uma falta de perspectiva, uma falta de vontade de fazer as coisas, o aumento de suicídio entre as mulheres. Então chamaram isso de mal sem nome. O mal sem nome era exatamente a depressão, em razão da condição de vida que a mulher tinha, né? De ficar só em casa, fazendo todos os dias as mesmas atividades, sem importância nenhuma, sem reconhecimento, sem salário, ter que pedir o dinheiro para ir ao salão, para comprar uma coisa, para comprar até uma roupa íntima, tinha que pedir o dinheiro para o marido, quer dizer, uma condição até humilhante, né? E é exatamente uma das grandes conquistas dos movimentos feministas, foi essa alforria aí, né? As mulheres que passaram a ganhar direito na área da saúde, a questão da independência financeira, a formação educacional para poder buscar o mercado de trabalho, né? Órgãos que iam tratar, né, a saúde da mulher, a natureza, né, dos problemas emocionais, biológicos da mulher em redes públicas de atendimento, né? Então, tudo isso foram avanços conquistados pelos direitos feministas, pela luta dos direitos humanos, né? As mulheres também ampliaram, ocuparam e ampliaram as suas vagas no mercado de trabalho, assumiram também tarefas e funções públicas, né, em órgãos públicos, políticos, através de governo, de organismos, né, de órgãos como a ONU, né, que é um órgão que não é propriamente um órgão governamental, mas é um órgão público que tem participações intensas, né, na esfera do governo, governamental, política administrativa. As questões, né, da mulher foram colocadas nas principais agendas, né, em plataformas políticos eleitorais.
começaram então algumas a se elegerem como representantes dessa causa e, consequentemente, com a possibilidade de alterar as leis nos países, né, que pudessem traduzir em melhoria, em conquista, em igualdade de oportunidades para as mulheres dentro do mercado de trabalho, dentro da questão educacional, do mercado profissional. Entre 1960 e 1970, nós vamos ter aí os principais estudos de gênero, campos, né, das universidades nos Estados Unidos, também na França, em Paris. E aí nós começamos, através das obras que vão sendo escritas, entre elas a da própria Simone de Beauvoir, né, começamos então a ter acesso a essas obras que vão tratar das questões de gênero e, consequentemente, as pessoas vão entendendo um pouco melhor esse tema e a gente começa a colher frutos, né, que trazem aí uma fruta mais doce, né, uma convivência melhor, mais respeitosa, né, no que diz respeito à questão do gênero. Então, os elementos teóricos principais que é importante destacar aqui para que a gente possa, né, resolver questões nos vestibulares, porque isso cai nos vestibulares. Então, estudiosos das questões deram novos significados à palavra gênero, né? Desde o século XV, gênero passou então, era atribuído a um conjunto de propriedades comuns que caracterizam um dado grupo social ou classe de seres ou de objetos, está lá no dicionário, né? A aplicação então desse significado, gênero masculino caracteriza os homens, né, como um conjunto de seres com determinadas características, e o gênero feminino como um outro conjunto, né, de mulheres, também com as suas particularidades, com características e determinadas características. Então, recapitulando aí, caracterização e distinção, olha, de masculino e feminino, em muitas culturas tomou então como base as diferenças biológicas corporais, como seio, mama, vulva, pênis, né, a bolsa escrotal, o aparelho reprodutor masculino, o aparelho reprodutor feminino, né, as questões corporais, né, e depois, com o passar e avanço dessas obras, a leitura, passaram também a incluir diferenças psicológicas e emocionais, né. A classificação, então, das mulheres, seres determinados pela natureza, né? O corpo era algo considerado algo natural, determinação dos papéis, né? Das esposas, de mães. A associação a uma outra imagem, né? Tá ligada aí que não fosse somente servir à procriação, né? O papel do sexo, né? Fundamentalmente, a procriação, a influência do catolicismo oficial, sobretudo Roma, né? Com o sexo exercido como prazer, aquilo que era visto que o sexo como prazer era pecado, o sexo era visto somente para procriar, assim como nas religiões protestantes, né? E depois, então, um outro tema importante era aquele que as mulheres deveriam permanecer somente no âmbito doméstico, né? Com uma vida privada, familiar, exercendo um trabalho que não fosse remunerado como gestoras da família. E aí o feminismo entra e critica essas concepções, reformula muitas dessas regras à luz dos estudos, das pesquisas, de livros que surgiram a partir da década de 60, né? E essa expressão natural também começa a ser combatida, né? Para dizer que tem coisa que não é natural, não é da natureza, isso é cultural, isso é comportamental. Se numa cultura, né, a mulher era brava, pegava em arma, né, defendia e tal, numa outra a mulher era delicada e tal. Então, assim, esses papéis não eram definidos por natureza, mas sim culturalmente. É a cultura que define o papel da mulher e do homem. Nós encontramos, por exemplo, povos na Indonésia, na mesma montanha, em que as mulheres eram bravas e aguerridas, assim como homens, né? Num outro grupo, né, os Mondogumors, depois num outro grupo, nós vamos ter lá pessoas em que mulheres e homens eram dóceis, né? Eram frágeis, acolhedoras, né? E depois eram os arapeixes. E depois os Chambulis, o terceiro grupo, na mesma montanha na Indonésia, as mulheres ocupavam um papel diferente. As mulheres é que tinham os mais homens, as mulheres que mandavam, as mulheres é que punham o homem para trabalhar. O homem é que era dependente da mulher, a mulher podia ter mais de um parceiro, né? Então, quer dizer, essa natureza, tudo isso, então, demonstra que não há natureza feminina e masculina,
mas sim cultura que forma o comportamento social e que vai moldando o comportamento das pessoas a partir de um horizonte cultural, tá? Então, a reformulação desses conceitos, homens e mulheres não são naturais, não é uma relação pré-determinada, né? Por diferenças psicológicas, homens que é racional, que é forte, que é lógico, a mulher que é delicada, que é afetuosa, tal, nada disso. Toda essa reformulação vai sendo desmistificado, né? Em condições, então, de mulher seja naturalista, que o fato dela ter as características biológicas distintas do homem não determina, né? Determina a sua situação de subalternidade ou não, inferioridade ou não, mas sim que cada um tem o seu contexto biológico, tem a sua expressão intelectual, psicológica, emocional, mas que é a cultura que vai definir os papéis, né, conforme eu expliquei o caso dos Arapestes, dos Tiambulis e dos Mundugumors na famosa montanha lá na Indonésia. Então, quer dizer, são construções socioculturais que passam pela família, pela infância, pelas instituições como a igreja, né, instituições como o Estado, e cada uma dessas definições vão apontando papéis distintos, e a mulher também começa a ser demonstrada como aquela que não é, por natureza, reduzida a um ambiente doméstico, que é frágil, que é delicada, que tem que cuidar da família. A partir daí, há então um processo, né, de crescimento, de transformação e reformulação, e aí há uma dimensão de vida humana, né, as identidades pessoais, sociais, as relações entre homens e mulheres, que vão fazer parte da nossa vivência, que vão ser influência para a aprovação de leis novas, que vão mexer com esses pressupostos culturais, né? A questão do sexo e da sexualidade, os vínculos, né? A ideia de você fazer uma opção de gênero, né? Distintas do seu sexo biológico. Então, alguém que é hétero, alguém que é homossexual. Então, a construção histórica, né, desse tempo, que é feita no tempo e no espaço, que vai variando de época por época, sociedades distintas, como eu citei lá, os Arapés, Mundugumors, né, e Tiambulis. Então, toda essa esfera, gente, os modos, a vivência, essa sociedade, os significados, os símbolos que surgem em cada uma dessas culturas, como, por exemplo, a aliança, né, um símbolo importante. Então, todas essas imagens, todos esses símbolos, todas essas representações vão traduzir para nós em práticas sociais, né, em valores, e é isso que vai ser responsável por essa reformulação de padrões. É isso que vai ser responsável por leis novas que vão mudar, que vão transformar, que vão aceitar, que vão diminuir essa sociedade patriarcalista, machista, misógina, que vão abrir espaço para que a mulher possa ganhar o mercado de trabalho, possa ocupar tarefas e papéis que até então eram atribuídas somente aos homens, como, por exemplo, assumir cargos importantes como do FMI. Nós temos uma mulher que preside o FMI, nós temos a Angela Merkel, que é a primeira-ministra do país hoje mais rico da União Europeia, que é a Alemanha. Nós já tivemos aqui na América Latina várias lideranças, no Brasil, no Chile, né, na Argentina, de mulheres. Então, o protagonismo dessas mulheres que estão encontrando seu espaço, mas é importante também lembrar que a mulher, ela tem que entender, ela tem que desconstituir aquela formação machista que ela também foi formada, para que ela possa também criar filhos com uma outra visão, com uma outra percepção, né, com uma visão mais acolhedora, transformadora, e não criar homens que vão reproduzir esse machismo, esse patriarcalismo, sobretudo agora popularizado por quem está até na presidência da República, que não se cansa de falar, né, de maneira extremamente indecorosa, né, defender que a mulher tem que ter salário menor sim, e uma série de outras questões que eu não vou adentrar no vídeo para que a gente não se perca e não crie um ambiente ruim, né, em razão de tudo isso, que a participação política no que diz respeito à questão da mulher e do gênero, infelizmente o Brasil está longe, né, de estar condizente com aquilo que se espera de uma nação como o Brasil, né, está longe de fato. Então o feminismo, né, um conceito abrangente, relacionado com vários elementos constituídos, né, com várias lutas, classe social, etnia, geração, está ligado aí à questão de diferença das mulheres brancas, pretas, pardas, né, amarelas. Ele está ligado aí a uma relação de poder, né,
Então nós temos até um trechinho, se você quiser acompanhar comigo aí no slide, aqui do ladinho, olha. Gênero é uma forma primeira de significar as relações de poder, né, da Scott. Ao se tratar então de relações de gênero, necessariamente se trata das concepções e práticas sociais que acentuam e enfatizam o poder masculino sobre as mulheres e mais amplamente na sociedade, o acesso diferenciado, né, dos gêneros aos recursos naturais, à cultura, ao simbolismo e tudo isso que a gente já comentou aqui nessa videoaula, né? Então, os elementos teóricos, olha, a afirmação, a opressão masculina de uma relação que mulheres das diversas culturas têm em comum, muito embora sejam variáveis as formas que são oprimidas, mas há uma opressão masculina em quase todas as culturas, né? A consideração, olha, os gêneros são construídos na diversidade. É importante entender que as relações de poder no interior de cada gênero, né, de mulheres sobre as mulheres, de homens sobre os homens, há um contexto cultural de reprodução que passa também por governos mais autoritários ou governos mais democráticos e progressistas, né? E com certeza eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que governos democráticos e progressistas tendem a buscar mecanismos e aprovar leis que vão melhorar a convivência geral da sociedade, que vão atender políticas públicas para os grupos considerados minorias, para grupos que precisam ser incluídos, entre eles os negros, os indígenas, as mulheres, os idosos, as pessoas portadoras ou as pessoas que têm aí alguma necessidade especial, né? Então, não tenho clareza que são os governos progressistas que vão fazer isso. Governos fascistas autoritários vão cortar direitos, como nós vimos o ministro Weintraub, o ex-ministro da Educação Weintraub, do atual governo Bolsonaro, que quando deixou o ministério, ele foi lá e baixou uma portaria negando bolsa de estudo para pessoas cadeirantes, para indígenas e pessoas com deficiência física no Brasil. Uma prática absurda, totalmente incabível para um órgão que tem que exatamente incluir aquele que precisa da educação. Então, eu não tenho dúvida de que governos progressistas, uma pauta progressista, tenda a reformular uma sociedade para tornar essa sociedade muito mais empática, mais humana, mais cidadã, mais verdadeira, né, mais digna para todos nós. Não tenho dúvida de afirmar isso. Então, ainda dentro dos temas, né, ligados ao masculino e feminino, nós vamos entender que esses termos são usados para abranger diferenças entre homens e mulheres, com base no corpo, na anatomia do corpo, né, classificando e apontando aí as suas alteridades. Associa também a determinados qualitativos, né, qualificativos dos homens e das mulheres. Estudiosos do gênero apontam a importância e da necessidade de desconstituir, né, de explicar a diferença desses papéis, para que a gente vá gradativamente tirando essas dúvidas, essas restrições que a gente ainda encontra, que vem reforçar a misoginia, reforçar a opressão, reforçar machismo, né? O conceito, então, vai superar essa divisão das esferas, a classificação binária, né, do modo como homem e mulher são vistos no espaço social, né, sobretudo nesse mundo atual, nas transformações de homens que viram donos de casa, pais que levam os filhos na escola, que assumem papéis e tarefas domésticas, né, e de mulheres que assumem carreira pública, que estão trabalhando o dia todo fora de casa e que tem menos papel doméstico, né? Por isso que os homens, que os pais é que precisam assumir mais esse protagonismo junto aos filhos para permitir que as mulheres possam seguir também as suas carreiras profissionais, né? Então tudo isso, gente, está dentro desse arcabouço que compõe, né, a trajetória de gênero, essas possibilidades de mudança da situação de opressão, que é o que tanto se espera. É por isso que a gente estuda o tema do gênero, é por isso que a sociologia tem isso no seu programa, né? As práticas sociais precisam ser objetivadas, né? Relacionamento entre homens e mulheres tem que ser visto de uma maneira geral, distinta. O homem não tem que se sentir superior, assim como a mulher também não. Nós não temos que ficar resolvendo os problemas com agressão, com violência, né? Nós precisamos atuar de uma maneira distinta, cada um respeitando o espaço de cada, né? Em outros termos, então, essas percepções, a compreensão e os modos, né, gente, como os sujeitos sociais podem aceitar determinada lei ou situação ou não.
e quando aquilo não for muito bem aceito, que possa ter diálogo, que possam debater para chegar a um elemento comum, a um ponto de concordância, ao invés da gente ter intolerância, violência, crime, né? Como a gente ainda assiste aqui no Brasil. Nós temos aí uma outra imagem muito bonita, né? Da mulher ali olhando pelo orifício, que também vai indicar várias circunstâncias, né? Até mesmo ligada à sexualidade, ligada à questão da violência sexual, ligada à questão da virgindade, ligada ao sonho, ligada à opressão, ligada ao medo, ligada à intolerância. Então, uma imagem fantástica que traduz para nós vários elementos, né, que a gente quer traduzir aqui, trazer para essa discussão na videoaula. Então, as mulheres, né, que vão desempenhar dentro dessa história aí uma evolução, como eu já disse, elas assumiram um protagonismo, passando por várias lideranças ali desde o Renascimento, passando pela Revolução Francesa, chegando à Revolução Industrial, no pós-Primeira Guerra Mundial, no pós-Segunda Guerra Mundial, passando pelo Apartheid, né, lá na África do Sul, passando pela luta, né, racial também nos Estados Unidos, junto com Luther King, as mulheres nos movimentos estudantis na França, em maio de 68, protagonizando aqui no Brasil, né, em 68, lutando contra o AI-5, depois as vítimas, né, viúvas e mães que perderam seus filhos e maridos durante os 21 anos aí da ditadura civil-militar no Brasil, protestando, lutando, até ocasionar a Comissão da Verdade, que vai apurar, né, todos esses crimes, apurar as pessoas que ainda estavam sumidas, né, a própria presidenta Dilma, que foi protagonista, que chorou várias vezes durante a Comissão da Verdade, falando do seu contexto, da violência que ela mesma sofrera pelo tal general Ustra, né, que foi endeusado pelo Bolsonaro quando votou no impeachment da Dilma. Ele foi lá e votou pela memória do general Ustra, exatamente por ser aquele que torturou, né, responsável por diversas torturas a ex-presidenta Dilma, inclusive introduzindo cabos de vassoura nela e tal. Então, uma violência marcante que ninguém deveria fazer apologia à tortura, fazer apologia a ditador, fazer apologia a quem torturou, né? Nunca. E a gente também não deveria reproduzir voto nesse tipo de gente que endeusa torturadores, que endeusa fascismo, que endeusa golpes, né? A gente também não deveria fazer essa opção de voto com outras opções de voto liberais. Não precisa nem ser progressista, mas pelo menos um voto que não seja de extrema direita, né? Porque a gente vê que isso só vai apurar, só vai tornar as situações ainda mais rígidas, mais truculentas, mais violentas e distante de resolver os problemas que nós estamos aqui tratando nessa videoaula. Então, as agressões, o assédio sexual, né, a violência doméstica, né, que vai potencializar aí o surgimento da lei, né, Maria da Penha. Nós temos estatísticas aqui que eu não vou falar porque o vídeo vai ficar enorme, mas a imagem que significa, né, a violência, né, das mulheres, o aumento da violência 62% nesses últimos tempos, agora na pandemia 56%, aumentou a violência doméstica e aumentou também o número de feminicídios, né? Nós vimos a humilhação do julgamento, né, da Mariana Ferrer, né, em que o juiz inventou um estupro culposo, que é uma figura que não existe no Código Penal brasileiro, para liberar, para inocentar o estuprador, né, porque tem poder econômico, porque tem dinheiro. Quer dizer, uma condição totalmente inadequada, né? São situações que a gente não pode aceitar, exatamente porque isso justifica os estupros. Depois a gente vê o próprio jogador Robinho também envolvido no estupro lá na Europa e depois falando, ironizando o tema e tal, fazendo até deboche do tema. Quer dizer, uma condição também lamentável que não se pode aceitar, né? São situações que a gente tem que falar sobre elas. Aí nós temos mulheres que vivem no cárcere, que vivem prisioneiras, né, que são obrigadas a tomar banho de bucha, né, de água de balde, que ficam presas ali dentro de um espaço, porque são cativas de homens violentos, né, de homens psicopatas, né, e isso é muito grave, isso causa, né, asco, dor, né, gente. Isso não poderia acontecer, mas infelizmente ainda acontece, né, no Brasil, e ainda acontece. Olha, 65% dos entrevistados na pesquisa realizada acreditam então que atualmente as mulheres que denunciam mais
elas são mais agredidas e correm mais risco de morte. Por quê? Porque uma vez que ela denunciou o agressor e a justiça demora para tomar providência, a mulher fica desprotegida, eles vão lá e matam as mulheres, né? Então, quer dizer, são quantas cenas. Essa semana mesmo nós vimos um moço, um engenheiro, agredindo a socos a namorada, né, na rua. Então, quer dizer, uma coisa totalmente absurda, né, gente? Então não dá pra gente conviver com esse tipo de coisa ainda em pleno século XXI. Então aqui ainda traduz as estatísticas, né? Vão falar do marido, vão falar do papel, vão falar do medo dessas mulheres, o avanço que a Lei Maria da Penha trouxe para promover a denúncia e a separação de corpos, mas ainda o medo das mulheres em denunciar e depois faltar a comida para os filhos em casa, ou mesmo elas sofrerem um assassinato em razão de ter denunciado. Então, no primeiro dia do governo Lula, houve um progresso, porque ele cria um ministério, uma secretaria especial de política para as mulheres. Com o avanço dessa política para as mulheres, muita coisa melhorou no que diz respeito ao contexto, né, gente, de buscar espaço e direitos das mulheres. Foram criados aí setores importantes, depois aprovada, né, a Lei Maria da Penha, os planos nacionais, primeiro Plano Nacional de Política para a Mulher, em 2005, 2006, depois o segundo plano em 2008, tudo isso dentro da vigência do governo, né, dos governos do PT, que avançou muito nessa política de combate e na política de abertura de possibilidade de igualdade para as mulheres no mercado de trabalho, na sociedade educacional e etc. e tal. Então, podemos dizer, né, que a partir da Secretaria Especial criada aí dentro do governo do Lula, houve um progresso, né? O Brasil avançou muito nessa questão de gênero nas últimas décadas, né? Mas nós ainda temos muito a cumprir, porque agora houve um retrocesso. Nós vimos os aumentos, inclusive, do feminicídio, 365 mortes em São Paulo durante a pandemia. E é um tema que a gente precisa cuidar novamente, porque houve retrocesso exatamente em razão de uma política que não é progressista, de uma política conservadora, de uma política ideológica, de uma política que castra direitos ao invés de conceder direitos. E esse é um grande desafio que a sociedade vai encontrar nos próximos anos para resolver essa temática e voltar ao ponto, pelo menos, que se parou no que diz respeito aos avanços. Tá bom, gente? Eu agradeço a presença de vocês, vou parar o vídeo por aqui, porque ele já ficou grande, eu peço desculpa, mas o tema é importante, é um tema que não dá para tratar em 20 e poucos minutos, né? Mas nós estamos tentando tratar em 20 e poucos minutos. Um abraço, tudo de bom, eu agradeço.